Bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada do Criminis. Estamos na reta final desta segunda temporada. O tema da nossa conversa de hoje é sobre delinquência juvenil e prevenção de comportamentos criminosos. Connosco temos então para falar sobre este assunto Vera Duarte, professora auxiliar do SMAI, investigadora do SICS Nova da Universidade do Minho, e Gilda Santos, docente convidada nas Faculdades de Direito da Universidade do Porto e da Universidade de Lusíada Norte. É também investigadora do CGEA. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado a ambas por terem aceito o convite para este nono episódio do Criminis e começava já por lançar a ambas um pedido que é caracterizem-nos, ajudem-nos a perceber como se caracteriza a delinquência juvenil em Portugal, em termos de gravidade, idades. Falem-nos da vossa experiência. Bem, penso que posso começar eu, não é? Antes de mais, obrigada por este convite, por esta oportunidade de estar aqui a partilhar um pouco de uma área que me é tão próxima e na qual eu tenho trabalhado e investigado, talvez por defeito ou por efeito profissional, não sei bem, mas antes de responder à vossa questão, permitam-me que faça aqui um breve enquadramento sobre o que estamos a falar quando falamos em delinquência juvenil. Até porque estamos a falar de atos que são cometidos por crianças e jovens que, à luz das normas e das leis penais, configurariam a prática de crime, mas que pela idade, não é, que se encontram numa situação, portanto, de inimputabilidade, não responsabilidade criminal e que beneficiam de uma legislação específica. Portanto, isto pode parecer uma coisa muito teórica, mas não é, porque é muito importante nós percebermos sobre o que é que nós estamos a falar quando falamos de alguns dados que nos são fornecidos, não é? Portanto, pelas estatísticas e pelos estudos. Portanto, isto significa que em Portugal, principalmente desde 2001, nós temos uma legislação, por exemplo, para quem comete ilícitos criminais até aos 12 anos, que é a Lei de Promoção e Proteção. Temos uma legislação para quem comete ilícitos criminais dos 12 aos 16, que é a Lei Tutelar Educativa, e depois temos o regime penal especial para jovens adultos, dos 16 aos 21, que apesar de não ter propriamente existência jurídica, é aquele que ainda é enquadrável para jovens que cometam, não é? Portanto, crimes entre os 16 e os 21. Portanto, toda esta situação traz grande complexidade, não só à definição do conceito, como eu vos estava a dizer, mas também à sua medição e também à sua intervenção. Mas respondendo aqui diretamente à vossa questão, se nós analisarmos as estatísticas, por exemplo, do relatório anual de segurança interna, que são as estatísticas da polícia, que vão precisamente dar-nos a prática de ilícitos entre os 12 e os 16 anos, nós percebemos, por exemplo, que nos últimos 20 anos há um decréscimo acentuado da delinquência juvenil, que se tem refletido também, principalmente nos últimos anos, naquilo que são as medidas de internamento em centro educativo, que é a medida mais gravosa. Portanto, claro que a entrada em vigor da Lei Tutelar Educativa em 2001, sem dúvida, tem aqui um grande impacto, mas também é verdade que ainda nos falta fazer uma boa caracterização do comportamento delinquente dos jovens em Portugal. Okay? Portanto, eu penso que é aqui um trabalho que precisa de ser feito de uma forma mais continuada. Bem, quando nós falamos em delinquência juvenil em Portugal, nós estamos a falar principalmente de pequena criminalidade, portanto isto é muito interessante porque quando nós comparamos com outros países, não é isso que aparece, não é? Portanto, nós temos em países como o Brasil, nós temos os homicídios, não é? Nós temos crimes sexuais e em Portugal essa tipologia criminal não é tão expressiva, nós temos de facto muito dentro dos crimes patrimoniais, o furto, o roubo, o dano, temos também o pequeno tráfico de drogas, temos a violência escolar e essa de facto com alguma expressividade e temos também o uso de armas, particularmente o uso de armas brancas ou similares, e aqui deixa-me só fazer um pequeno parêntese, porque, por exemplo, as knife crimes, não é? Portanto, os crimes utilizando as facas, por exemplo, tem sido muito pouco estudado em Portugal, mas é um fenómeno com grande expressão e com grande impacto em outros países, particularmente países europeus, como a Inglaterra, que tem muitos trabalhos feitos nesta área, que tem mostrado, de facto, um aumento crescente de jovens que utilizam a arma branca precisamente para a prática do... Em Portugal não há, desculpa Vera interromper, mas em Portugal não há estudos sobre esse domínio, sobre essa temática em concreto.
Não há estudos feitos sobre esta temática em concreto, portanto fica aqui também uma Claro que sim, uma proposta pista. uma pista de investigação, ainda que os crimes que têm vindo a acontecer, inclusive tentativas de homicídio ou até mesmo roubos, têm sido muito feitos com a utilização da arma branca. Portanto, acho que fica aqui realmente algo que talvez seja interessante de nós estarmos um bocadinho também mais atentos. Portanto, o que eu sinto, e também para passar aqui um bocadinho a palavra à Gilda, o que eu sinto é que nem sempre os dados estatísticos acompanham de facto o sentimento de medo, de insegurança e de alarme social que as pessoas sentem relativamente a este fenómeno. E basta se calhar vocês irem às escolas e falarem com os professores e vão ter uma perspectiva se calhar muito diferente do que as estatísticas nos mostram. Os professores vão ter a perspectiva de que a delinquência está a aumentar, não é? De que os jovens estão mais violentos, de que os jovens estão mais agressivos. As pessoas na rua também passam esta imagem ou passam este medo, não é? Portanto, do jovem delinquente, e também não acompanham os dados, por exemplo, que nos vão surgindo nos inquéritos da delinquência autorrevelada, e eu penso que aqui a Gilda pode, inclusive, até contribuir bastante. Por exemplo, nos inquéritos internacionais que, por exemplo, mediram entre 2005 e 2015, por exemplo, mostram que há um aumento da prevalência de delinquência juvenil em Portugal, mas as estatísticas não nos mostram, ou não vão nesse mesmo sentido. Sim, obrigada, Vera. Gila, fala-nos também um pouco sobre estes inquéritos de delinquência juvenil autorrevelada. Desculpa interromper, era exatamente isso que eu ia pegar, porque lá está, uma pessoa faz assim umas notas, aqueles chavões grandes de, quando me perguntam isto, o que é que eu me lembro logo? E eu começaria tal qual nas minhas notas como a Vera começou, não é? Por percebermos o que é isto de delinquência juvenil e como é que ela é concebida e conceptualizada no nosso ordenamento jurídico, sobretudo, não é? Porque estamos aqui ao nível de uma atuação penal, estando consciente que muitos estudos não se limitam a uma definição jurídica do que é isto de delinquência adstrita aos jovens, não é? Englobam outros comportamentos que não estão tipificados na lei penal e que são englobados nos tais estudos que a Vera refere sobre estas questões da delinquência juvenil. Portanto, a minha percepção é de que, embora a nossa definição legal seja uma boa base, não chega, comparativamente, portanto, eu acho que a delinquência juvenil abarca outros comportamentos que não estão tipificados na lei, e, portanto, temos de ter em consideração que não é só isso, não é só reduzido a isso. E depois, quando nós falamos disto, pegando muito no que a Vera, e muito bem estava a referir, as duas coisas que eu achei que poderiam logo ajudar-nos a caracterizar e a compreender este fenómeno são as estatísticas oficiais e os inquéritos de delinquência autorrevelada, com as forças e limitações que cada um deles tem, como nós tão bem sabemos, não é? As estatísticas oficiais, desde logo pela não detecção imensa, que se calhar é ainda maior no caso dos jovens, portanto a questão das cifras negras, e que apesar de nos dar um bom indicador, não nos dá uma imagem real da dimensão do fenómeno. E depois temos, como a Vera referiu agora no fim, que é exatamente o ponto que eu ia pegar, a questão dos inquéritos de delinquência autorrevelada. Portugal tem participado nos chamados ISRDs, neste momento eu faço parte do ISRD 4, que está neste momento em curso, e o ISRD é o International Self-Report Delinquency, que procura recolher dados precisamente sobre estas questões da delinquência juvenil, a um nível, pretende-se mundial, para depois fazer as comparações entre os diferentes tipos de crime, taxas, prevalências, o que seja, e depois alguns módulos mais particulares de cada um dos países. E na minha pequena revisão, que nós também temos discutido nas reuniões e que fomos falando, eu verifiquei exatamente isso que a Vera estava a referir, que é os primeiros resultados publicados, se calhar os que eu fui retomar, foi os do ISRD2, em que Portugal participou. Nós verificávamos que Portugal estava, quer em termos de prevalência total, quer em termos de crimes contra a propriedade ou crimes violentos, bastante abaixo dos outros países com os quais, em termos estatísticos, em termos de percentagem, bastante abaixo em relação aos outros países com os quais era feito a comparação. E depois vemos, quando saem os resultados do ISRD3, as diferenças já não são assim tão significativas comparativamente com os outros países, o que, tal como a Vera estava a referir, nos aponta para quê? Nos aponta para um aumento e uma diversificação, ou seja, não só houve um aumento desta prevalência, como houve uma alteração e uma diversificação no tipo de práticas que são adotadas pelos jovens, o tipo de comportamentos que nós vemos serem praticados. E se calhar, Gilda, desculpa interromper-te, aproveitava o que acabaste exatamente de dizer para te perguntar se nós podemos, dadas estas últimas alterações societais que temos vindo
enfim, a enfrentar, digamos, se é possível concebermos a existência de novos tipos de crimes, enfim, de práticas criminais que a camada mais jovem tem vindo enfim, a cometer. Eu ia te ligar precisamente com isso. Ia só acabar a questão das estatísticas, que se verifica isso. Eu quero só chamar a atenção que, apesar, naturalmente, que o ISRD tem falhas, mas ainda assim, no meu ponto de vista, são menores do que as estatísticas, não é? Porque a pessoa está a reportar sobre o seu próprio comportamento. Claro que podemos ter aqui as questões da desigualdade social, das questões da memória, os enviesamentos, tudo o que é um instrumento de autorrelato nunca é 100% fiável também, não é? Está sempre subjacente a algumas limitações. Mas ainda assim oferece-nos aqui duas perspectivas que eu acho que são importantes nesta dinâmica do fenómeno criminal, que é, ok, temos um ofensor, o indivíduo que pratica, mas também temos uma vítima. E, portanto, estes inquéritos de educação autorrevelada permitem-nos dar, se calhar, uma imagem mais abrangente deste fenómeno criminal, pelo menos nas duas vertentes, e até tem alguns modos a própria reação, não é? Da reação que é tida em relação aos comportamentos, e, portanto, dar-nos uma perspectiva mais abrangente. Em relação a estes novos tipos de crimes que falas, claro que estão sempre... Eu acho que os comportamentos, a base sempre esteve lá. Vai existindo alterações na medida em que as próprias sociedades se vão desenvolvendo. E aqui a coisa que me saltou mais, depois a Vera dirá, pegando no que eu vou dizer, não é? Aquilo que me saltou mais foi, ok, crimes associados às novas tecnologias. É aquilo que tem estado mais em voga. E crimes associados às novas tecnologias, se calhar ainda chamam-se mais a atenção, porquê? Porque estivemos todos numa pandemia, cada vez mais com recursos das novas tecnologias de informação e de comunicação e, portanto, nós estamos todos em rede. O que te leva, para mim, se calhar não à adoção de novos comportamentos, mas sim à transposição de comportamentos que já existem para um contexto digital, para o ciberespaço. E, portanto, quando me falas aqui em relação aos jovens de será que surgiram novos comportamentos, novos tipos de crime, eu acho que as práticas, por exemplo, nós temos visto muito, é o bullying que passou para o espaço cibernético, temos o cyberbullying, o stalking passou para o cyberstalking, ou pelo menos começou a ter, não passou, já existia anteriormente, não é? Mas passou a ter uma maior expressividade. E há esta preocupação, inclusivamente ao nível desse tal ISRD que estamos a participar agora, em que já há, ou pelo menos a preocupação de ter um módulo maior que aborde precisamente estas temáticas, não de novos tipos de crime, mas sim, se calhar eu colocaria assim, mais de novas formas de cometer crimes ou comportamentos que nós já conhecíamos anteriormente. E isso para chamar a atenção. Claro que há, a partir do momento que nós temos novas ferramentas, podem surgir outros tipos de comportamentos que não estavam, por exemplo, tipificados na lei penal, ou pelo menos não daquela forma, ou que não se tinham pensado. E é por isso que existem os comportamentos de criminalização, os movimentos, e descriminalização, não é? Para acompanhar um bocadinho também as mudanças societais. Neste caso, jovens, e passando agora para a Vera, a minha questão que eu acho que se mudou muito foi esta movimentação para o espaço virtual. E era isso que eu acho que é importante chamar a atenção. Eu ia introduzir exatamente esta variante, que é em que medida é que a sociedade também conforma, para não dizer cria, gera estes fenómenos. Falamos aqui da virtualidade, é um deles, mas podemos também trazer à equação a cartilha da exclusão, etc., para esta discussão, ou não? Sem dúvida, Marco, e eu não podia concordar mais com aquilo que a Gilda estava a dizer, estamos em sintonia, não é? Nós não podemos esquecer que cada geração, ou melhor, em cada geração emergem modelos de violência que constituem a referência para as crianças e os jovens, não é? E, portanto, por isso é que nós vamos tendo, de facto, como a Gilda dizia, hoje muito daquilo que era feito no espaço físico, presencial, passou efetivamente para o espaço tecnológico. E eu destacava aqui aquilo que a Maria João Leal de Carvalho, que é uma investigadora muito importante nesta área em Portugal, e ela, no trabalho que ela tem feito neste momento, ela tem precisamente chamado a atenção para isso, ou seja, para as mudanças de práticas e também de perfis sociográficos dos jovens delinquentes em função da utilização de tecnologias digitais, da tal ciberdelinquência. E, portanto, o que ela também vem mostrar é que a criança e o jovem já não aparece apenas como a vítima, não é como aparecia muito, mas aparece também como
a agressora. E nós já não nos aparece só o jovem de bairro, o jovem pobre, o jovem, mas aparece-nos o jovem de classe média, o jovem com recursos. Se me permites, lá está, a pessoa até tem mais recursos de acesso a. Exatamente, exatamente. Portanto, por isso é que ela diz que há também não só a mudança da prática, mas a mudança do perfil sociodemográfico e, portanto, também não gostava de deixar esse ponto aqui. Olhando para aquilo que, ou respondendo àquilo que o Marco nos interpelou, sem dúvida a sociedade contribui para a delinquência, ou seja, se nós olharmos para a delinquência juvenil como um fenómeno, um problema social, e não apenas como um problema individual e muito psicologizado, portanto, e numa posição crítica, eu acho que muitas vezes olhamos e intervimos na delinquência juvenil nesta perspectiva muito psicológica, e não quer dizer que portanto, a intervenção orientada para o jovem não seja importante, mas não podemos esquecer tudo o que está, não é? Portanto, que é o ambiente de onde o jovem vem, portanto, de onde ele se desenvolve. E, portanto, se nós não percebermos uma sociedade que acaba por ser produtora, não é? Portanto, da delinquência que tem, quer pelas desigualdades sociais que mantém, não é? Como o Marco apontava, quer pela própria seletividade do sistema de justiça que continua a penalizar os mais pobres, os residentes nas zonas economicamente desfavorecidas, aqueles que pertencem a grupos étnicos minoritários, não é? Ou seja, a delinquência juvenil só faz sentido ser compreendida se ela for enquadrada nas mudanças sociais. Nós já falamos aqui de uma, que foi particularmente o impacto dos novos média ou dos usos das tecnologias, mas temos que enquadrar numa sociedade de consumo que é cada vez mais feroz, temos que enquadrar numa sociedade de espetáculo em que a exibição do risco é ela própria uma estratégia expressiva que é utilizada pelos jovens no espaço público. A mudança nos modelos e nas práticas educativas, quer na escola, quer na família, o empobrecimento das famílias, os problemas graves de coesão social que batem precisamente nas questões de marginalização e de exclusão social. Há jovens que vivem dentro dos bairros e que não saem de lá, tudo é desenvolvido dentro, portanto, de determinadas esferas determinadas esferas de conhecimento, que estão também muito ligadas a políticas territoriais que concentram problemas sociais, em que a violência é latente, em que a violência é manifesta, em que a violência faz parte da vida destas crianças e destes jovens, não é? E já agora, do ponto de vista, já que estamos a falar também aqui de uma caracterização quase, não é, sociodemográfica, do ponto de vista de género, tu que és das principais investigadoras a nível nacional que trabalham a delinquência juvenil feminina, principais, quase, se não das poucas, das únicas, do ponto de vista de género, qual consideras ser, como retratarias, como caracterizarias a participação das raparigas na delinquência juvenil e se consideras igualmente que há aqui uma transformação também ao nível do tipo de comportamentos que elas mesmas praticam? Bem, nós podemos dizer que, quem trabalha nestas áreas, nós sabemos que o género é uma das dimensões mais significativas da análise do crime e da delinquência, e isso de facto tem significado ao longo dos tempos, falarmos principalmente no universo masculino, não é? E falarmos principalmente do homem, rapaz como agressor, e quando falamos em vítimas falamos da rapariga, e portanto, da rapariga e da mulher. Bem, o que nós temos assistido, de facto, é uma alteração e uma mudança a esse nível, que não é uma alteração significativa, ou seja, significativa no sentido de repente estarmos a falar de 50%, não é disso que nós estamos a falar, mas de facto, aqui até podemos dizer nos países ocidentais, não é? Portanto, em Portugal foi um bocadinho mais tardio essa visibilidade, mas desde mais ou menos os anos 80 que houve um crescimento estatístico do número de raparigas que começam a ser detidas no sistema de justiça juvenil. Muitas vezes estamos a falar ainda nessa expressão de 80% de rapazes e 20% de raparigas, portanto elas continuam a ser menos no sistema, mas esse aumento levou também a um aumento precisamente nos estudos sobre as trajetórias de raparigas na delinquência e no próprio sistema de justiça juvenil, que não existia, ou seja, o que nós tínhamos era teorias feitas com amostras masculinas para explicar a realidade das raparigas. E, portanto, o que estes estudos vieram, acima de tudo,
retratar, e eu gostava de acentuar isso porque eu acho que é importante, eles vieram reconhecer que a realidade social e a realidade criminal, ela é genderizada, não é? E, portanto, os próprios fatores de risco que são apresentados e que muitos estudos mostram que são semelhantes entre rapazes e raparigas, principalmente mais as estruturas que nós chamamos de estruturas vulnerabilizantes, ou seja, a família, o local, portanto, de residência, o grupo de pares, não é? Tudo isto, apesar de alguns desses fatores de risco serem semelhantes, o que os estudos vêm mostrar é que a exposição a estes fatores de risco é diferente. Porquê? Porque rapazes e raparigas estão sujeitos a socializações diferenciais. Ok? E então, além daquilo que são os fatores idiosincráticos, não é? Portanto, e específicos das raparigas, não é? Experiências desenvolvimentais diferentes, por exemplo, as raparigas têm muito mais histórico de abuso e de trauma do que os rapazes na mesma condição, têm muito mais tendência, por exemplo, para distorções cognitivas, como chamam os psicólogos, mas que isso acentua os problemas, por exemplo, de saúde mental, depressão, ansiedade, automutilação, ideação suicida, por exemplo, aparece muito mais nas raparigas do que nos rapazes, as diferenças reprodutivos-sexuais, que são importantes, não é? A questão da gravidez na adolescência e a maternidade na adolescência, e, portanto, tudo isto também tem trazido alguma necessidade de pensar numa intervenção que também seja responsiva ao género. Bem, o que é que na minha investigação, e muito rapidamente, eu encontrei? Portanto, sempre se olhou para as raparigas na delinquência numa lógica muito homogénea, portanto, como se elas fossem praticamente todas iguais. E o que eu percebi é que as trajetórias de vida no crime destas raparigas são efetivamente uma grande heterogeneidade. Umas entram na delinquência efetivamente por percurso de vitimação, outras entram pela adrenalina e pela excitação, porque aquele momento, não é? Portanto, faz efetivamente viverem algo que elas não vivem em outros contextos. Há aquelas que são influenciadas pelos namorados, pelos amigos, não é? Ou até mesmo por situações de dependências principalmente de drogas, não é? E há aquelas que estavam na hora errada, no sítio errado e acabam por não ter percursos delinquenciais, mas que acabaram por ter uma situação específica. Isto para dizer o quê? Efetivamente as raparigas estão mais presentes no espaço público e por isso também estão mais presentes no espaço criminal. E a verdade também é que elas aparecem ainda menos porque nós continuamos ainda a olhar para a rapariga muito mais como vítima do que como agressora. E, portanto, é muito mais, portanto, a ação da polícia é muito mais eficaz junto de um rapaz do que junto de uma rapariga. Não é? Portanto, e isso são relatos que me são dados pelos próprios rapazes e pelas próprias raparigas, não é? E, portanto, nós percebemos que há esta alteração e ela está aí, e está, parece-me a mim, para ficar. E eu não digo isto, não é? Portanto, eu não quero que as raparigas sejam mais delinquentes, não é nesse sentido, não é? É no sentido de nós estarmos mais atentos para podermos também intervir de uma forma adequada àquilo que são as necessidades idiosincráticas das raparigas e também às necessidades idiosincráticas dos rapazes, principalmente aqueles que saem daquilo que são padrões de masculinidade, daquilo que são padrões do género normatizado, não é? Que também acabam por não ter espaço nas instituições, não é? Porque saem do padrão e não existe intervenção para eles. Portanto, quando falamos em intervenção responsiva ao género, não estamos a falar apenas de intervenção para raparigas, mas que ela olhe efetivamente para as diferenças de género na sua amplitude. Acabaste até de responder aquilo que eu te ia perguntar, que era exatamente para explicares melhor o que era a intervenção responsiva ao género, mas está perfeito. Obrigada, Vera. Desculpa, Marcos. E pegando neste gancho que a Vera nos dá da intervenção e, portanto, o caminho para as soluções para este problema, se calhar ali dirigia aqui à Gilda uma questão que é a questão do $1 milhão, quer saber como é que nós resolvemos isto. A receita conhecida passa por centros educativos, passa por que intervenções. Gostaríamos de ouvir um bocadinho também sobre isto, sobre o que está a ser feito, que tem melhorado ao longo dos anos, mas o que é que ainda falta fazer para trabalhar este fenómeno? Então, Marco, puxaste aí uma questão que é a questão dos centros educativos, não é? Neste âmbito da delinquência juvenil.
Os centros educativos, o internamento ou o cumprimento de medida em centro educativo, nós sabemos que é uma medida de última ratio. E é uma medida que não me é particularmente cara em nenhuma circunstância. Será para outro podcast em que vamos focar exclusivamente isto. Mas, primeiro, eu queria só voltar para trás, se não te importasses, porque tudo o que a Vera disse, e muito bem, eu acho que ela não referiu, se referiu, não ficou presente, e eu penso que influencia tanto a questão da sociedade, quase que potencia o desvio, e como das diferenças de género, que é para mim a questão dos controlos, e dos controlos informais, que são muito diferentes. Os controlos sociais informais, muito associado ao processo de socialização, que a Vera referia, e muito bem, é diferente. A Vera referiu os formais, pela parte da polícia, a atuação da polícia, o sistema de justiça criminal, mas o próprio controlo informal da família, do grupo de pares, da comunidade, é muito diferente, quer nós estejamos a falar de um rapaz ou de uma rapariga, e a verdade é que, embora caminhemos, e existem imensos movimentos desta igualdade, igualitários, e bem, não é? E que têm surgido sobretudo a partir da década de 80 e que se têm intensificado à data de hoje, as raparigas e os rapazes ainda são alvos de controlos diferentes, e necessariamente que isso se reflete não só nos comportamentos delinquentes, mas também num outro conjunto de comportamentos, atitudes ou o que seja que nós acabamos por adotar, não necessariamente a ver só com a questão da delinquência. E queria chamar a atenção para isso porque eu acho que é algo que é diferente. À data, e apesar de todos estes momentos e intenções de igualdade, e bem, ainda existem diferenças para mim estruturais que podem influenciar nesse contexto. E depois também eu queria chamar a atenção das próprias características da comunidade. Eu acho que a sociedade como um todo não gera desvio, não nos empurra para o desvio. Agora, nós sabemos que existem chamados contextos de risco, as comunidades mais vulneráveis, não é? Que apresentam os tais fatores como a desorganização, a estruturação, a habilidade residencial que a Vera falava, e nesses contextos nós podemos ver uma maior, não é o empurrar, mas sabemos que são contextos que os jovens crescem aí, têm uma maior probabilidade de envolvimento em práticas mais adequadas, desde logo por passarem muito tempo em atividades normalmente não estruturadas, zonas habitacionais com famílias com baixos rendimentos económicos, ou o que seja, faltas de oportunidades para passar o tempo de natureza normativa e por aí em diante. Portanto, a sociedade como um todo, eu acho que é abusivo dizermos que nos empurra para o desvio. Eu acho que há contextos e há características específicas que podem não empurrar, mas aumentar a probabilidade de. Isto eu acho que era importante referir. Quanto àquilo que me perguntas da solução. A solução para mim é sempre a prevenção. E o internamento, o cumprimento de uma medida de internamento, para mim, e tal como a LTE preconiza, e a meu ver muito bem, será sempre uma medida de última ratio. E fiquei muito contente quando estava a preparar esta intervenção, não é? Eu aproveitei para me atualizar nas estatísticas, que era uma coisa que já não fazia há muito tempo, nesta questão dos centros educativos. E verifiquei que a taxa de ocupação tem sido algo que tem vindo a crescer, sobretudo a partir de 2014, corrige-me Vera se estiver errada, saberás melhor do que eu, certamente, tem vindo a decrescer. O que demonstra que o nosso sistema de justiça, não é, está a adotar com maior, ou cada vez mais, medidas alternativas a esta detenção, chamemos-lhe assim, não é? O que para mim é positivo. O nosso objetivo de base, que está desde a Lei de Promoção e Proteção até a LTE, é a educação para o direito, é a ressocialização, é a reabilitação. E, portanto, cada vez mais, e se calhar muito apoiado nos estudos criminológicos, nós começamos a pensar será que há tantas mais-valias decorrentes desta medida de internamento, ou será melhor explorarmos outros mecanismos de diversão, outras medidas? Eu acho que cada vez mais tem sido apoiado nesse sentido. Os trabalhos da Maria João Liotte, como a Vera estava a referir, falam muito sobre isso, não é? E eu acho que, ainda bem, estamos a fugir dessa medida de última ratio e apoiar noutras estratégias. Outras estratégias que nós podemos elencar e que eu acho que têm sido, lá está, decorrem não só da lei, mas também de outras iniciativas, que são as medidas na comunidade. Muitas já vêm preconizadas nos dispositivos legais e mecanismos legais que nós temos, mas cada vez mais nós vemos a surgir iniciativas, os chamados programas de intervenção, se quiseres, que procuram atuar ao nível comunitário, não é? Intervindo em crianças, lá está, com maiores vulnerabilidades, os designados crianças e jovens de risco,
e que pretendem precisamente isto: diminuir a exposição destes jovens a circunstâncias de risco que possam potenciar o envolvimento em atividades delinquentes. E nós vemos cada vez mais surgir este apelo. Nós temos, por exemplo, o projeto Escolhas, que tem imensas iniciativas, o Cercarto, aqui no Porto eu conheço, sou mais familiarizada, mas eles estão espalhados pelo país, que é um espaço onde as crianças vão passar tempo com atividades estruturadas e que visa precisamente isso. E a literatura tem-nos demonstrado que é importante, claro, temos sempre que fazer alguma coisa e estamos sempre a tempo de intervir, em qualquer que seja a altura, não é? E, portanto, temos sempre tempo. Mas o que me está a chamar a atenção é de que quanto mais cedo nós conseguimos intervir, maior probabilidade temos de prevenir o envolvimento nestas atividades e todos os custos que daí advêm, que são custos não só para o próprio jovem ou criança, não é? Que adota este tipo de comportamentos, mas para a família, para a comunidade, para o sistema de justiça e há bocado perguntaste da sociedade como um todo, portanto, para a sociedade em geral, que também tem custos decorrentes destes comportamentos. E, portanto, como a Ana sabe, está ali a rir-se para mim, eu sou uma acérrima defensora da prevenção primária, prevenção precoce ou prevenção mental, como quiseres chamar, muito nesta lógica de envolvimento dos key stakeholders, dos agentes centrais neste processo de desenvolvimento do jovem. A família, a escola, a comunidade e, sobretudo, já que falamos da delinquência juvenil, o próprio grupo de pares, não é? Que nós sabemos que na adolescência começa a ter uma influência muito maior. Uma intervenção holística, lá está, não é? Que englobe todas as instituições e todos os representantes e as representantes dessas mesmas instituições sociais, que vão desde de uma lógica top-down, se assim pudermos chamar, mas com uma intervenção bottom-up, não é? Exatamente. Eu acho que a aposta central, lá está, e aqui parafraseando o que vem no nosso dispositivo legal, é que eu acho que a aposta deve ser nesta educação e nesta prevenção mais precoce. E prevenção nas diversas vertentes, seja mais formais, seja não formais, através... A tal educação para o direito, não é? Dos programas e das estratégias que vão no fundo, promover uma maior integração comunitária, pegando naquilo que a Vera falava, da exclusão é um risco, a desorganização é um risco, e, portanto, se nós adotarmos estas estratégias em crianças ou a população geral, que não se encontra em risco, ou em crianças que estando em risco ainda não adotaram estes comportamentos, nós se calhar conseguimos evitar ou reduzir o envolvimento neste âmbito, o que faz com que não tenhamos que recorrer a medidas mais danosas ou de segunda linha, como as presentes nos dispositivos legais, não é? Na lei, ou a medida de internamento. Sem dúvida. Eu espero que esta redução seja um sinal positivo de que a mentalidade está a mudar. Vera, queres complementar? Quero. Eu concordo com aquilo que a Gilda estava a colocar e talvez acrescentaria aqui mais uma ou outra questão, ou talvez alguma perspectiva em alguns contextos não tão otimista quanto a da Gilda. É verdade que quando nós olhamos para os números das estatísticas da Justiça e que nos mostra esta diminuição, inclusive nós percebemos que nos últimos 10 anos, 2010 até 2020, houve uma quebra de cerca de 60% de jovens internados em centro educativo, não é? E de facto eu concordo concordo com a Gilda quando diz, ok, parece-me ser um bom número, não é? No sentido em que nós estamos a encontrar outras soluções, até porque os estudos têm mostrado que as taxas de reincidência, por exemplo, são maiores no caso das medidas de internamento, não é? Portanto, neste caso em centro educativo, e menores quando os jovens cumprem medidas na comunidade, porque eles não têm aquela separação. E, portanto, tudo isto eu concordo, só espero efetivamente que esta diminuição seja de facto com esta razão que a Gilda apontou, não é? E eu tenho algumas interrogações relativamente a isso, não é? Tenho interrogações, não que isso não aconteça ou que isso não seja uma preocupação, mas também há outras questões que são colocadas em cima da mesa. É muito mais barato ter um jovem a cumprir uma medida na comunidade do que ter um jovem a cumprir uma medida de internamento, não é? Além disso, há questões de ordem técnica, burocrática, que podem também levar a esta diminuição. Eu nunca me esqueço, por exemplo, em 2014, quando na altura o vice-diretor da Direção-Geral dizia os centros educativos estão lotados.
não é? Ou seja, quase a passar a informação para os tribunais, não vale a pena vocês enviarem, não é? Porque não há mais vagas. Portanto, o que fazer com aqueles jovens? Que alternativas para esses jovens, não é? Portanto, numa resposta direta. Portanto, de facto, eu quero acreditar que esta diminuição é efetivamente uma diminuição positiva, por este motivo que a Gilda apontou, e que não sejam outros motivos que estejam a justificar esta diminuição. Portanto, isto era um ponto que eu gostava de focar. Uma outra questão que eu gostava também de trazer, que ainda não foi falado e que eu acho que é fundamental, e que também está pouco estudado, e eu acho que fica aqui também mais uma dica para quem quiser pegar nisto, que é, nós temos sentido um aumento daquilo que nós chamamos de jovens em transição, ou da chamada crossover youth, ou seja, que é um termo que é usado para definir os jovens que são vítimas de maus tratos e que se envolveram também em comportamentos delinquentes. Muitos deles que estão em simultâneo nos dois sistemas, no sistema de promoção e proteção e no sistema de tutelar educativo. Portanto, o que é que nós temos sentido? Que há uma diminuição do tutelar educativo, mas há um aumento, neste caso, dos processos cíveis, e há também um aumento da promoção e proteção. Sendo que muitos lares de infância e juventude estão a receber jovens que já têm condutas delinquenciais e nem sempre estes espaços têm condições de resposta e de intervenção para estes jovens. Então, eu penso que nós temos que levar isto em consideração, e quando nós olhamos para os nossos dados, por exemplo, para o relatório da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, por exemplo, de 2017, ele vem, por exemplo, mostrar que 86% dos jovens internados em centro educativo tinham processo de promoção e proteção, ok? 38% destes jovens tinham transitado diretamente de uma casa de acolhimento ou de um lar de infância e juventude. E que aqui as raparigas são as que surgem mais representadas percentualmente. Okay? Portanto, eu penso que nós temos aqui muito trabalho para fazer. O que é que está a acontecer, não é? Portanto, digamos assim, ou tentar compreender o que é que está de alguma forma a acontecer. Eu não estou a dizer que os jovens da promoção e proteção passem todos para o centro educativo. O que eu estou a dizer é que os jovens que estão em centro educativo vêm maioritariamente da promoção e da proteção, que são coisas completamente diferentes. Eu penso que a Gilda... Sim, a Gilda acho que quer acrescentar alguma coisa. Sim. Nada de grave, era só, se calhar por isso estás a referir, é que eu acho que ganha ainda mais peso aquela questão que eu falava de uma intervenção holística, porque essas crianças que vêm da promoção e da proteção são crianças que estão num ambiente de vulnerabilidade e que, Claro. portanto, uma intervenção precoce poderia fazer uma diferença para não existir com tanta frequência essa passagem que determinas depois para um ambiente de, percebes? Para outro nível, digamos assim. Exatamente, sem dúvida, porque, por exemplo... daí a minha perspectiva. Claro, não, e que eu concordo perfeitamente, e que, por exemplo, há um autor, um autor espanhol, desculpem-me, eu não me lembro do nome, mas ele até usava uma expressão interessante, não é, sociologicamente falando, que ele dizia que era o efeito escorrega, ou seja, o jovem, quando entra no sistema, ele parece que é empurrado para o resto do sistema, ou seja, parece que ele não consegue sair. Não nos podemos esquecer da estigmatização afeta desde logo Claro, no processo de promoção e proteção, claro, não é? E claro sabemos que que isso sim, é um fator claro de risco e está altamente documentado. E, aliás, muitos destes jovens até iniciam comportamentos delinquenciais dentro dos lares de infância e juventude, não é? Portanto, começando eu não quero falar em carreira, porque muitos deles não fazem carreira, não é? Mas começando a sua trajetória na delinquência quando estão nesses espaços. Portanto, o que eu quero só Isso chamar obviamente a atenção... leva-nos, desculpa Vera interromper, isso leva-nos obviamente para aquela grande e velha questão de se esses espaços de reclusão corrigem, e desculpem-me a expressão, que não gosto nada desta expressão, e entendam isto obviamente entre aspas, diz reeducam. se reeducam ou se criam novos delinquentes ou novas pessoas delinquentes. Essa é a velha questão e muito haveria a debater, obviamente sobre isto. Sim, Ana, se me permitires sem ocupar também muito tempo, que já deve estar mesmo no limite, só queria, relativamente àquilo que a Gilda também estava a dizer, nós temos de facto muitas ações, portanto, de prevenção, espalhadas pelo país,
mas eu acho que falta, e nós temos uma ausência de um plano nacional de prevenção da delinquência juvenil. Tem uma resposta institucional articulada, que não permita que ou seja, que seja pequenos projetos que fazem muito na vida destes jovens, não estou a tirar sequer o peso disso, mas que era importante que ela tivesse outra estrutura e outra dimensão. Essa é de facto uma excelente ideia. Sim. E se me permites, puxando agora a brasa à minha sardinha, e as estratégias de intervenções que nós sabemos que de facto estão a funcionar. E que avaliemos e que percebamos o que é que fazem, como é que fazem e qual é que é o impacto efetivo que têm, ou seja, ações sustentadas, teóricas. Precisamos aqui de um what works, sim, não é? Para as questões de delinquência em Portugal. Sem dúvida. E eu acho até que temos aqui grandes pistas de trabalho futuro. Obviamente que nós poderíamos ficar aqui a tarde toda a debater sobre o assunto, porque muito haveria a debater, mas obrigada às duas pela vossa presença e participação. E eu gostava, mesmo antes de terminar, só que a Vera e a Gilda pudessem dizer em poucas palavras eventuais projetos que estejam agora em que estejam agora a trabalhar. A Gilda é a nossa mais recente doutora em criminologia, portanto a sua investigação de doutoramento foi árdua, mas neste momento já é a nossa mais recente doutora, e portanto parabéns por isso, aqui uma congratulação ao vivo no nosso podcast. Mas Gilda, posso já então começar por ti, projetos assim que estejam na área, e depois passamos obviamente para a Vera. Ana, o meu grande foco, como tu bem sabes, é a avaliação precisamente destes programas de prevenção e intervenção precoce. Portanto, é o meu foco, é o tema que me é caro e, portanto, neste momento o que nós estamos é pegar no estudo de doutoramento que foi feito, que foi um estudo exploratório, piloto, né? Até por 4 anos para fazer uma avaliação é muito pouco, e seria continuar nessa linha, corrigindo os aspectos que foram identificados no programa, que poderiam ser corrigindo, e se calhar dando uma continuidade e procurando alargar e fazer essa avaliação, continuar nesse âmbito e depois aprofundar algumas, se calhar, das dimensões que são trabalhadas nesse programa em relação a empatias, comportamentos de generalização, delinquência, o que seja, as relações, e desenvolver estudos nesse âmbito. Eu vou continuar a fazer nos próximos tempos, pelo menos assim espero. E com muito sucesso, como sempre. Vera? Bem, eu, mais ou menos como já a Ana também foi apontando, eu tenho neste momento em curso um projeto de intervenção, um projeto sobre a intervenção responsiva ao género em centros educativos e, portanto, e aqui em articulação com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Portanto, espero daqui muito breve poder ter dados, não é, para apresentar e para divulgar. É um trabalho já de algum tempo, que tem vindo a ser faseado. Tenho também um trabalho, um projeto em articulação com a Câmara e com a Misericórdia da Maia sobre a questão dos jovens NEET, não é? Portanto, os chamados jovens que não trabalham nem estudam, e que tem normalmente também aqui uma ligação muito interessante com as questões dos comportamentos desviantes e dos comportamentos delinquentes. E um projeto mais recente que eu não gostava de deixar de falar, que é o projeto que estou a partilhar e a coordenar com a minha colega Susana Costa, que é sobre a relação dos maus tratos aos animais e da violência interpessoal, que aqui está de uma forma muito alargada, mas nós temos algumas alunas a trabalhar especificamente a relação com jovens institucionalizados e com jovens com comportamentos desviantes, portanto a ver se nos próximos meses também temos cá fora. Sim, esse é um tópico muito interessante e até, quem sabe, Marco, deixo já aqui o repto para uma terceira temporada, porque a da segunda temporada já está fechada, mas obviamente, mas é um tema muito, muito interessante. Desculpa ter interrompido, Vera. Não faz mal. Não, também já tinha terminado. Muito bem. Bom, sendo assim, temos aqui de facto vários projetos de investigação em curso, vários temas que estão a ser trabalhados. Uma vez mais agradeço às duas por terem aceito o nosso convite. Nós depois vamos deixar, obviamente, as vossas informações sobre os trabalhos na descrição do nosso podcast, e se porventura quem nos estiver a ouvir quiser dar o feedback sobre este episódio e todos os outros que já estão disponíveis, nós gostávamos, obviamente, de ouvir a vossa opinião.
É isso mesmo, queremos ouvir o vosso feedback, queremos perceber se estão a gostar desta segunda temporada do Criminis, e já sabem, para ouvir novamente este episódio ou rever qualquer um dos episódios anteriores, da primeira ou da segunda temporada, estão todos disponíveis em criminis.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas SoundCloud e Spotify.